Boa tarde, Itapeva! Estamos começando hoje mais um programa sem censura aqui pela Jovem Pan de Itapeva. Hoje está aqui comigo ela, que é professora, já foi candidata a vereadora aqui também no município de Itapeva e que representa a luta das mães atípicas aqui no município, a Kátia Delanhol. Tudo bom, Kátia? Tudo bem, Matheus? Bem, graças a Deus também. Kátia, assim, para quem ainda não te conhece, conte um pouco da sua história como professora, como mãe, né, atípica também, como, né, assim, para quem não sabe, né, a mãe atípica é usada para quem tem um filho, né, com necessidades especiais. Exatamente. Bom, como professora, eu entrei aqui em Itapeva em 2003, porém, 2026 já estou aí prestes à minha aposentadoria, então já estou concluindo a minha função aí como professora. Sou mãe atípica de 2 filhos autistas, um suporte 3, também com deficiência intelectual. O meu mais novo com 14 anos, autista suporte 1, com ansiedade severa. Então, aí nessa questão da mãe atípica, eu tem experiência. Conheço bem essa questão. E nós estamos aí na luta há muito tempo, né, por melhorias para essas pessoas, né? Nós sabemos a necessidade dessa questão evoluir, caminhar em passos mais largos, porque infelizmente nós estamos aí a passos curtos e isso não é de agora, já há longa data. E é assim, quando você fala essa questão do suporte, para quem não entende, também igual eu, o que seria esse suporte 3, suporte 1, né? Então, presumo que tem o 2 também? Sim, sim. O suporte 3, na verdade, no caso do Michel, que é meu filho mais velho, que tem 35 anos, é porque é mais severo. Por exemplo, ele é não verbal, ele tem uma deficiência intelectual, ele, na verdade, necessita dos cuidados, né, de higiene, toda essa questão são realizadas por mim. Então, já é um nível mais agressivo, diria. É que antes se falava grau, né? Grau 1, grau 2, agora também. É suporte. Na verdade, é suporte, grau, né? Entendi. Mas, assim, agora a definição é essa. E o 1 já é meu filho, né, mais novo, é autista também, suporte 1, é alfabetizado, né? É verbal, né? Consegue frequentar a escola regular. Então, são essas questões. No caso, ele não sei se poderia se usar esse termo, mas ele é mais funcional. Pode-se dizer? Sim. Na verdade, ele tem mais autonomia. Ele tem autonomia, ele consegue cuidar de si e realizar as tarefas diárias normalmente. Porém, tem uma ansiedade severa, tem a questão, né, de alguns trejeitos, né, do autismo, a questão da audição aguçada, né, que é uma das coisas que se destaca bastante para ele. Então, a questão da socialização com outras pessoas é bem... o tal do ouvido infinito, né, que alguns dizem que para música é muito bom, né? Isso, e também a questão do som alto, né? Entendi. Então, tem dificuldade. Se está no meio de pessoas, já apresenta Já dá aquela ansiedade. Exatamente. Isso eu tenho um pouco, eu não gosto de estar assim, em ambiente com muita gente. Eu tenho as minhas rotinas assim também, sabe? Eu não gosto de estar em ambiente com muita gente, música alta, muita iluminação, vai me dando uma vontade de sair correndo. Olha, já faço um diagnóstico aqui, Matheus. Não, mas até para ver TV, para você ter uma noção, Kátia, eu não consigo ver a televisão se ela estiver no volume ímpar. Eu tenho que colocar no par. Por exemplo, se vai pro 11, eu não consigo assistir a TV se o som estiver no 11. Ou eu baixo pro 10 ou pro 12. Eu tenho umas neuras assim. Olha só. E que até minha namorada, que agora ela já se acostumou com isso, porque ela já colocava, eu ficava ali, eu não conseguia ver a TV. Realmente o suporte 1, ele tem essas questões assim que quem convive, né, na escola tem que ter toda uma adaptação, né, para que eles consigam permanecer, senão é praticamente escola impossível. Eu sofri bastante, porque eu tenho dislexia, né? Então, para mim, escola foi, principalmente a parte de matemática, era um sofrimento. Porque, por exemplo, conta básica eu faço de cabeça. Eu não sei montar as operações. Então, chegava na hora da prova, eu colocava o resultado e não montava. O professor achava que eu colava. Aí teve um professor que foi o Aloísio. Professor Aloísio de matemática. Esse foi o que olhou um dia e sentou, viu? Mas senta aqui, me explica como que você faz as contas. Foi ele que... Olha que interessante. Por causa da dislexia, é terrível. Ponto e vírgula, pra mim é tudo igual. Tanto é que eu não gosto muito de fazer texto por causa disso. Entendo. Eu tenho umas... E aí você já pontua a questão de um profissional já com esse olhar. Sim. De ver o que acontece, né? De entender. Exatamente. Né? Porque a maioria zerava, às vezes, a prova e falava, você colou. Por quê? Você não colocou a conta. Eu não sei fazer a conta. Você dá o número de cabeça.
O meu filho, ele tem essa facilidade de fazer cálculos de cabeça e sem a conta é tanto. Sim. Assim, com bastante facilidade. Só que eu faço umas coisas de louco que eu falo. Porque, por exemplo, você me dá um exemplo, 130 vezes 10. Eu vou fazer 30 vezes 10, 300, 100 vezes 10, 3.000, aliás, 1.000, né? E aí eu vou somar, então dá 1.300, sabe? Eu faço essas contas de louco. Eu separo a multiplicação em contas menores para fazer e depois somo. Olha que eu dificulto ainda a conta. Em vez de facilitar. Em vez de facilitar, eu dificulto para fazer as contas. Então, é um mundo... eu sempre falo, nós não somos normais, né? Iguais, não tem como você definir. O que é normal? Exatamente, né? Essa pergunta eu sempre falo. Você imagine alguém que vem, né, com autismo, que seja suporte 1, 2 ou 3, independente, ou uma deficiência mesmo, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, porque não é fácil. Para nós que somos considerados o dito normal, né? Porque como você falou, eu acredito que normal não tem esse normal, mas a gente precisa ter esse olhar, né? Um olhar com mais carinho, né? Sim, com mais empatia. Sim. E aí o que também passa pela formação, né? Dos profissionais, tanto da saúde quanto da educação, né? O preparo. Sim. A gente precisa disso, né, Matheus? Não tem como fugir. Eu acredito assim, eu posso dizer, por exemplo, há 35 anos, quando eu descobri que o Michel tinha algo diferente. Ninguém sabia. Ele apresentava desde quantos anos, assim, que você reparou? Desde bebê. Desde bebê eu já percebia que tinha algo diferente, porém, não sabia o que era. E, na verdade, naquela época, ninguém sabia, né? Você falava, o que o meu filho tem? Os médicos não tem nada, vai se desenvolver normal, tem que aguardar, não pode comparar uma criança com a outra. Porém, eu sabia que tinha algo ali que não estava de acordo. Mas autismo, ninguém sabia o que era. E eu descobri que o Michel era autista através de uma reportagem de uma revista. Eu era empregada doméstica e eu trabalhava na casa de uma senhora. E no final, quando eu concluí o trabalho, eu peguei a revista, né, para olhar, para passar o tempo. E eu vi a definição do meu filho ali. Entendi. E eu até pedi a revista para ela, né, a dona Vera. Pedi a revista para ela, para que eu ficasse, porque eu falei, aqui está a definição do que o meu filho tem. E daí que foi comecei minha busca lá na APAI. Eu morava em Itararé naquela época e a gente nunca tinha ouvido falar, eles não sabiam do que se tratava. Daí fui para Sorocaba e daí sim consegui o diagnóstico. Mas porque antigamente a APAI era basicamente para questão mais motora, né? Sim. Tá andando e tal, não era tanto para essa parte mais psicopedagoga, né? Como é hoje em dia. Sim, exato. E no decorrer desse trajeto, desses 35 anos, muita coisa evoluiu. Porém, né, nós precisamos caminhar muito ainda para chegar no ideal, né? Sim. Mas entrando agora, né, já que a gente começou nessa parte da estrutura, o que você encara assim, que são os principais desafios para as pessoas com deficiência enfrentar com relação à saúde aqui no município de Itapeva? Vamos trazer agora para nós aqui. Para a nossa realidade. Então, Matheus, na verdade, eu vejo assim, saúde e educação, na verdade, eu acredito que seja onde nós encontramos as maiores dificuldades. E as principais também, né? Isso. Porque a saúde da pessoa com deficiência, não que a deficiência seja uma doença, mas normalmente vem com uma comorbidade, né? Que é o caso do meu filho. Meu filho tem uma epilepsia de difícil controle. E eu posso citar, por exemplo, ano passado ele teve um AVC em uma queda, um AVC. E eu afirmo que posso afirmar, porque ele só não foi, né, não morreu, porque eu paguei uma consulta com o neuro e paguei uma ressonância. Porque se eu fosse esperar do atendimento, ele teria morrido. Porque, na verdade, ninguém tinha, em momento algum, citado, pode ter sido um AVC. Ele ficou sem andar. Mas é a questão do medicamento. Mas o medicamento já era o medicamento que ele tomava. Sim. Então, assim, a gente Quer dizer, você que está no dia a dia, você nota a diferença do quadro. Não estava bem, exatamente. Ele não estava bem. Então, na verdade, o que a gente encontra? Encontra, sim, profissionais preparados, com uma empatia incrível, né? Dispostos a ajudar, a acolher. Porém, a gente encontra um despreparo de muitos profissionais. Infelizmente, não tem como não falar desse despreparo. A saúde
precisa caminhar nessa questão, né, de conhecer mais essa pessoa com deficiência, porque tem sim os detalhes que precisam ser olhados. Meu menino toma muitos medicamentos. Eu estou falando como mãe, porque na verdade eu represento muitas mães. Sim. O meu menino, para você ter uma ideia, ele toma 27 comprimidos por dia. Não, ontem mesmo eu estava ali no UPA, teve uma mãe que me parou lá, ela também é mãe atípica, falando que vai fazer 3 meses que a prefeitura não está fornecendo o Gardenal pro filho dela. Então esse já é um outro ponto que já vou colocar para você. Então, essa questão, né, desse atendimento que muitas vezes não é o adequado, né, de um profissional que realmente saiba do que se trata. A questão do medicamento, de uso contínuo. Então, por exemplo, você chega lá no alto custo, o medicamento não veio. Simplesmente não veio. E daí como que você faz? Né, a gente vai ter que se virar e comprar. Mas e quem não tem condições de comprar? Exato. E isso é uma coisa... coisa... a grande maioria. É uma grande maioria. Acontece constantemente. Infelizmente, o destino não escolhe só quem tem condição financeira para passar por isso, né? A mãe atípica é tanto em uma faixa dos mais ricos quanto do mais pobre, né? Não tem um... E o medicamento precisa ser tomado, é contínuo. Sim. Então, não é um medicamento que você pode parar de tomar. Isso pode levar a um óbito, né, da pessoa. Ou um surto. Exatamente, um surto. O que esses tempos atrás a gente teve, né? Já era um adulto que teve um surto ali no UPA que quebrou equipamento lá, tudo, né? E daí se estende, né, em várias questões, né? Porque daí você sai, você não conseguiu o medicamento pelo alto custo, você vai ao posto de saúde para conseguir uma receita para você comprar, caso você tenha condições de comprar esse medicamento. Sim. Daí há uma demanda de dias para que você consiga essa receita. Então, você está explicando, olha, o medicamento não veio, eu preciso dessa receita, são 15 dias. Mas como que meu filho vai ficar 15 dias sem tomar o medicamento? Então, são questões pequenas que se tornam imensas para nós, né? Nós que somos familiares atípicos. E a gente vive isso o tempo todo. É diferente, por exemplo, você fica doente, você fica aqui uma semana, 10 dias, e você já fica bem e já para de tomar medicamento. Os nossos filhos não, os nossos filhos tomam medicamento o tempo todo. O meu filho tem 35 anos, ele toma medicamento desde que nasceu. Então, e é contínuo. Então, não tem como... não ter esse olhar, né, esse cuidado de pensar, não, é uma família atípica. Sim. E tem que, de alguma forma, precisa ser fornecido esse medicamento. E a preparação também dos profissionais, né, cara? Porque assim, quando fala da criança atípica, por exemplo, não é qualquer dentista que vai conseguir atender ele, porque normalmente essa criança vai ter um problema, principalmente dentista, é onde eu mais vejo casos assim, né? Por causa daquele barulho que faz tudo, a criança não quer ir pro dentista, né? Então você também precisa dessa preparação, essa humanização, pelo menos de um ou de outro profissional, né? Para você direcionar esses casos de saúde atípicos para esse profissional que tem esse preparo atípico, né? Eu falo que deveria ter em cada posto de saúde, né, no hospital, na UPA, pelo menos um médico, enfermeiros preparados para esse atendimento. Sim. Né? É um sonho, né? Mas é o ideal, né? A gente sabe o quanto precisa, não desmerecendo nenhum profissional, longe de mim isso. Até mas porque assim, a gente não está falando no sentido do profissional ser ruim, a gente está falando exatamente do preparo que o poder público tem que dar para os seus profissionais, né? A capacitação. A capacitação. Precisa dessa capacitação para que os nossos filhos, quando precisem, tenham um atendimento adequado, né? Que a gente possa ter essa certeza, né? Que esse atendimento será dentro do que ele precisa. Outro ponto, né, que a gente não tem como falar, a questão do acesso aos profissionais especializados. Né? Nós sabemos que nós temos uma suspeita de uma criança com 2 anos, por exemplo, que é uma suspeita de autismo, mas para essa criança, ela precisa com urgência passar com um neuropediatra para que tenha esse laudo em mãos. E daí não só ter o laudo, porque foi muito falado do laudo, só que nós esquecemos o seguinte, que essa criança laudada, ela vai precisar dos profissionais. Sim. Da fono, se o laudo da psicóloga, não der acesso, exatamente, não serve para nada, é um papel. Do terapeuta. Então não adianta só ter um laudo, meu filho é autista, mas e agora? Eu não tenho os profissionais para atender. E nós sabemos também que a criança, Matheus, ela não vai esperar 1 ano, 2 anos para falar, não, agora a gente conseguiu, agora a criança vai falar. Não, ela tem a fase certa para desenvolver essas habilidades. Exatamente. Então, isso é apavorante como mãe. Quando eu penso que nós temos inúmeras situações de crianças que aguardam esses atendimentos especializados e que não têm.
Não tem o acesso ao serviço. Né? Exatamente, não tem acesso ao serviço. E que tem que ser urgente. Né? E o pior, né? Essa demora, na verdade, do poder público gera um problema para o próprio poder público. Porque é uma criança que vai chegar na escola sem o devido preparo, que não teve a fase correta, né, de aprendizado, e o que vai causar um problema daí também nas escolas, né? Com certeza. Para o aprendizado da criança. Se essa criança ela tem um laudo, se ela já vem acompanhado pelos especialistas, quando, né, na verdade, essa faixa etária, ela estará na escola já também, né, na EMEI. Então, tudo isso é um combo de coisas boas. Se essa criança não tem esse atendimento, ela vai para a escola, ela já vai ter a dificuldade aguçada no sentido do aprendizado, porque ela vai ter mais dificuldade. Se ela está sendo acompanhada, ela tem mais facilidade. Então, na verdade, eu vejo assim que a saúde nós temos que caminhar, né? Muito para que seja o ideal para as nossas crianças, para os... quando eu falo criança, eu me refiro eu sempre falo, meu filho tem 35 anos, eu ainda o vejo como criança. É uma eterna criança. Né? Mas esse olhar para a pessoa com deficiência na saúde é necessário que seja melhorado muito. Eu vejo, né, que a gente caminha, mas o passo ele é pequeno, né? Sim. Nós precisamos dar passos maiores, né? A gente falou da questão da formação dos profissionais, né, para que isso seja garantido de fato, porque isso é garantido por lei. Né, esse atendimento prioritário, existe, exatamente, né? É garantido a questão do medicamento para essa criança, dos especialistas, porém, é garantido por lei, mas a lei não se cumpre. No papel, mas na prática você não tem esses acessos. Exatamente, né? E isso é uma coisa que preocupa, né? Sim. Afinal de contas, nós estamos em 2025. Eu acompanho esse processo há 35 anos. Então, realmente, nós temos que caminhar. Outro ponto, né, relacionado à saúde também é a compra, né, das cadeiras de roda, das próteses. Você acompanha, como eu, nas redes sociais, as rifas. Isso é feito. De pessoas que entram em desespero e fazem rifa para conseguir. Mas nós sabemos que há verba para essa compra. Porém, ela acontece de uma forma, às vezes, né, lenta. E não pode ser. Tem que ser uma coisa rápida, porque a prótese, a cadeira de roda, para a pessoa com deficiência, é como a nossa roupa. Sim. Nós precisamos dela diariamente. E eles também conforme precisam. Vai crescendo também, né? Tem que ter e adequando, né? Tem que ser feita essa adequação. E principalmente na questão da cadeira, cada caso necessita de um equipamento ou outro na cadeira, né? Porque, para quem não sabe, a cadeira de roda para casa, assim, parece um Lego, né? A depender do caso, tem aquele para segurar a cabeça ou segurar o corpo. São várias peças, né, que vai colocando. E acontece muito, às vezes, do fisioterapeuta que faz o pedido dessa cadeira, ele não detalhar, né? Ele tem que detalhar tudo para que a compra seja feita dentro do que o paciente precisa. Então, tudo isso, na verdade, são detalhes, né, que fazem toda a diferença. Nós sabemos que existem profissionais competentes nessa questão. Porém, a burocracia, né, que vem de cima, na verdade, sempre a burocracia, né, que às vezes impede essa compra. Então, eu acho assim que é um outro ponto da saúde que não tem como a gente não citar. Questionar, né? Não citar mesmo assim como um ponto a melhorar. Sim. Né? A falta de equipamento, né, para os exames. Muitas pessoas às vezes têm que se deslocar para outra cidade e só quem tem um filho com deficiência sabe o quanto isso é desgastante. Né? Você ter que sair da sua cidade para ir fazer um exame fora. Manter ele calmo dentro de um carro, a depender do caso. E às vezes nem é num carro, às vezes é num ônibus com mais pessoas, aguardar o retorno para a cidade de origem. Então, são inúmeras questões, né, que a gente precisa caminhar, né, precisa ter esse olhar. E eu vejo, assim, essa construção, Matheus, eu vejo, assim, que nós não estamos na estaca zero, né. Nós não podemos falar assim, nós estamos na estaca zero. Não, nós já caminhamos. Caminhou bem. Né, nós já caminhamos. Mas, assim, houve falhas, sim. Eu acho que é a partir, né, do que nós conseguimos até agora, fazer esse levantamento do que falhou e ir trabalhando em cima dessas falhas. E que, infelizmente, a gente consiga política, evoluir. Como eu falo, né, existe o ideal e o possível, né? Então, a gente está não vou nem dizer no possível ainda, porque ainda tem coisas que são possíveis de fazer e não basta. O ideal realmente é quase que impossível de se atingir, né,
A gente sonha. Exatamente. É utópico. Eu acho assim que eu ainda sonho muito. Eu falo que eu tenho esse sonho comigo de querer ver o ideal. Pelo menos que a gente fale em tal Não, o ideal ele sempre tem que ser o alvo. Né? O alvo sempre tem que ser o ideal. Né? Sim. Porque eles merecem. Sim. E daí, assim, indo da saúde para a educação, né? Que é uma continuidade. Te dar a minha opinião pessoal agora, né? Eu vejo que esse formato de inclusão, não vou dizer nem em Itapeva, no Brasil, que foi modelado de se coloca dentro da escola que tá tudo certo. Eu vejo que não é o ideal. Até porque não é possível, né? Eu no direito eu aprendi o quê? Que igualdade é você tratar os desiguais conforme a sua desigualdade, né? Então assim, quando você coloca um aluno especial, principalmente o que tem um certo atraso, em uma sala comum, ou o professor ele tem que reduzir a velocidade do ensino para esse aluno, ou ele vai deixar esse aluno para trás por manter a velocidade que os demais alunos estão aprendendo. Como que você vê essa estrutura na educação, principalmente aqui em Itapeva, tão preparado para receber os alunos especiais em qualquer escola, não tá? Essa é uma pergunta bem pontual. Eu vejo assim, Matheus, que nós temos excelentes profissionais, né, com muita boa vontade, profissionais que buscam a formação sem ter, na verdade, essa cobrança, né? Porque ele sabe que isso, um aluno vai chegar até ele. Então, essa formação é espontânea, né? Partindo dele. Porém, o que eu vejo? A educação, ela precisa preparar os profissionais. E não é com um curso de 1 dia, 2 dias, não é uma formação de pequenas horas, não. É uma formação contínua e com bons profissionais, né? Que realmente consigam passar para esses profissionais, para esses professores, a importância da acolhida desse aluno na escola. Eu ao meu ver, né, na minha simplicidade, avaliando assim, eu penso que a falha já inicia quando a criança chega na escola. Antes dessa criança ir para o primeiro dia para a sala de aula, a família teria que ser ouvida. Do que essa criança tem medo? O que causa a crise? Né? Qual é o foco, o ponto de interesse dessa criança? Se fosse feito essa entrevista com a família antes dela chegar até a sala, porque na maioria das vezes ela chega na sala e o professor ele é surpreendido com uma situação que ele desconhece. E para a criança, se é difícil para o professor, você já imaginou para essa criança que às vezes não fala, às vezes tem uma audição, né, mais aguçada, que tem a dificuldade de entender o ambiente. Às vezes não quer se envolver com mais pessoas, gosta de estar ali no mundinho, no cantinho dele. E ela está numa sala com várias pessoas. Então, tudo isso tem que ser planejado. Ao meu ver, a chegada dessa criança já tem que ser planejada. Tem que preparar a sala também, né? Exatamente. Principalmente quando a gente fala, vamos falar ali mais de adolescentes. É uma fase meio cruel dos seres humanos. Gosta de tirar sarro, gosta de fazer zoeira, gosta de brincar. Então tem que ter uma preparação também da sala, né? Para receber esse aluno, né? Olha, Matheus, você fazendo essa pergunta, eu não tenho como não citar o exemplo do meu filho mais novo. Ele ficou 3 anos sem conseguir frequentar o Fundamental 2, que é do 6º. Ele saiu do 5º ano. Ele frequentou normalmente, a EMEI e até o 5º ano. Porém, chegou no 6º ano e ele não conseguiu, ele não se adaptou à escola do Fundamental 2, devido à questão da mudança de professor, um ambiente totalmente diferente. E para esse tipo de aluno já é um problema. Pós-pandemia. Também, né? E ele ficou do 6º, 7º e 8º ano sem conseguir frequentar a escola, fazendo atividades domiciliares. Eu não vou entrar nos detalhes. Só que ele ainda tinha a sorte de ter você que é professora, né? Mas eu não sou especialista. Entendi. Eu sou professora do pré ao 5º ano. E ele já estava na segunda etapa. Sim. Claro que isso ajudou, né? De certa forma, eu não sou especialista, mas eu ajudo, mas eu sou mãe. E ele precisava realmente dos profissionais, né? Porém, não teve. Porque a escola não tinha esse preparo para recebê-lo. Todas as vezes que ele ia para a escola, no primeiro momento de crise, eu era chamada para buscá-lo. E isso causou nele mais ainda, reforçou que ele não conseguiria frequentar. E realmente ele não conseguiu. E aí ele começou a acreditar que não conseguiria frequentar. Isso, porque ele tem altas habilidades, é uma criança que fala, é uma criança... Porém, tem a questão da dificuldade da socialização. Esse ano, durante esses 3 anos que não foram fáceis,
Não vou entrar em detalhes, porém foram, acredito que quase os 3 anos mais difíceis da minha vida. Eu e o pai dele, nós resolvemos colocá-lo na escola particular. E teve uma outra acolhida. Se ele tem uma crise de ansiedade, ele é retirado da sala, ele vai para uma outra sala com um profissional. E daí esse profissional conversa, vai acalmando, ele já sabe a respiração, ele vai fazendo esse controle, vai até o banheiro, lava o rosto, lava a mão e consegue retornar para a sala. Agora ele está conseguindo frequentar a escola. Ou seja, é uma coisa tão simples. Se você for analisar, tirar do ambiente... É um protocolo que a escola poderia tirar fazer, de um ambiente com bastante aluno e levá-lo a um local reservado até que ele se restabeleça. E respeitar o tempo dele também para isso. Respeitar o tempo dele, exatamente. Sem mandá-lo de volta para casa. Então, para você ver uma coisa tão simples e que pode ser feito, né? Para que todos tenham acesso à escola. Sim. Então, quando a gente fala em preparo, como você disse, a escola está preparada, eu acredito que nós não podemos retroceder, né? Porque eu acredito que todos devem estar na escola, porque é um direito. É um direito, o mesmo direito que uma pessoa dita normal tem de estar na escola, a pessoa com deficiência também tem. Só que nós precisamos preparar esses profissionais que estão lá, que também não é fácil para eles toda essa informação e toda essa responsabilidade. Né? Porque normalmente o professor, né, não é uma crítica, né, mas é um fato, porque minha família, minhas tias, tudo professor. Normalmente o conteúdo não muda de um ano para o outro. Não. Então o professor ele está acostumado a todo ano, naquela data, dar aquele mesmo conteúdo, aquela mesma aula, né, quase que repetindo, né, de um ano para o outro. E quando você recebe um aluno assim, muda essa rotina que o professor já tem, né? Sim, totalmente, porque na verdade o ideal é que seja feita uma adaptação no currículo, né? Sim. Tem que ser feito. Mas, por exemplo, você pega a história, basicamente não muda, todo ano é a mesma história, né? Você pega a ciência, com raras exceções, desde que Plutão deixou de ser planeta, eu não lembro de uma alteração no cronograma de ciência. Sim. Português, só quando muda uma ou outra palavra, né? Tirar o hífen, aí mudou alguma coisa. As normas. Né? Matemática, é a mesma coisa, quase todo ano. Então, e quando você fala da questão do preparo, não vejo a escola preparada. Para isso. Porém, eu vejo a necessidade... Sim. De se preparar. Eu gosto da ideia, não sei se você concorda comigo, mas que assim, eu não digo que todas as escolas têm que estar preparadas, mas você tem que pegar pelo menos uma escola por bairro e preparar essa escola, entendeu? Preparar profissionais naquela escola para esse acolhimento. Por exemplo, às vezes você tem bairro aí que tem 2, 3 escolas. Você não precisa ter sala em todas as escolas, mas você deveria ter um grupo de profissional preparado em uma dessas escolas para colocar os alunos daquela região ali, né? Então, se a gente for olhar pelo lado da inclusão, a gente estaria, de certa forma, excluindo. Sim. Eu acho, assim, né, na minha opinião, o ideal é que na escola tenha um profissional que tenha esse conhecimento para que vá formando os demais. Né? Eu vejo que isso seja o ideal. E é claro que a avaliação também, que alguns casos não são da escola regular. Eu não sou especialista para avaliar, porém, por exemplo, eu posso falar do meu filho mais velho. Pode falar pela experiência. O meu filho mais velho frequenta a APAE desde pequeno. Por quê? Para ele, a escola regular... Não seria adequado, seria um desgaste emocional para ele extremo e não teria nenhuma evolução. Né? Então a APAE já tem o profissional adequado, o número de alunos é reduzido, ele vai feliz, ele gosta de participar. Então é um ambiente que para ele é agradável e ele evolui dentro das potencialidades dele. Então eu acho assim que a família também tem que ter esse olhar. Matheus, nós precisamos evoluir nesta questão. Não é, eu quero meu filho dentro da escola. Né? Eu acho que essa aceitação, eu como mãe posso falar disso, né? Essa aceitação do meu filho ter a qualidade de vida, dele ser feliz. Né? A inclusão, não adianta buscar a inclusão se não buscar o efeito prático na criança. E, na verdade, pode até prejudicar
mais, sim, né? Sim, porque na verdade há um desgaste, né? Eles têm um pós, né? Depois que eles estão num ambiente, dependendo da criança, se ele está num ambiente muito agitado, isso vai causar um desequilíbrio o resto do dia. Então, para algumas crianças isso não vão nem favorável. conseguir se alimentar direito, né? Com muita gente. Sim, tem criança que não consegue se alimentar na escola, o pai tem que buscar um pouco antes. Claro que isso são casos isolados, que isso fique bem claro. Né? Mas, na verdade, quando a gente está falando de criança atípica, a gente está falando de todos os casos são isolados, né? Sim. Porque cada caso é um caso, não tem exatamente, uma padronização. Chega e se adapta super bem com a turma e vai conseguindo fazer atividade e vai outro evoluir. Tem dia que vai, outro dia que não. Sim. Né? Mas, assim, a escola precisa se preparar. A questão da estrutura física, se recebe um cadeirante, tem escola que não tem nenhuma condição de acesso. Né? Mas, assim, eu percebo que o principal é a questão dessa formação, que o profissional que receba, ele saiba, né, como conduzir. Né? O aluno, ele está tendo uma crise, como que eu vou conduzir esse momento de crise? Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou lidar? Não preciso ser especialista, né? Mas eu preciso saber como conduzir. Tem que ter um protocolo, né? Tem que ser ensinado o protocolo, né, para os profissionais. E a adaptação das atividades, isso é necessário. Eu não tenho como aplicar a mesma atividade para esse aluno, isso é óbvio, né? Eu estou falando, mas nem havia necessidade de falar. Que nós precisamos dessa adaptação. Sim. E quando a gente fala, né, dessa adaptação dos estudos, a gente tem a nível nacional, que é o PEI, né? Que é o Programa de Educação Individual. E que eu mesmo tenho notado que aqui em Itapeva ele não ocorre como... Aliás, acho que a nível nacional ele não ocorre como deveria, né? Que é você criar um projeto de educação específico para cada um desses alunos. Né? E que aí passa pelo psicossocial, que aqui a nossa rede, parece que agora chamaram mais 2, mas até ano passado só tinha um, que não dava conta e acabava não fazendo os laudos como deveria. Como que você vê essa aplicação do PEI, né? Do Programa de Educação Individual aqui no município? Então, como você já bem falou, é um projeto que você tem que... Na verdade, a elaboração dele já requer uma atenção e um cuidado, porque envolve não só o professor... O profissional de apoio, mas também os profissionais que atendem, a fono, o psicólogo, a família. A família tem que ser ouvida. Né? É exatamente o que eu falei, é o mínimo, na verdade, para acolher, que se ouça a família e que saiba um pouco dessa criança. Porque nesse caso a educação continua na casa, né? Sim. Na casa. Então, na verdade, a elaboração dele já exige bastante. E... como eu vejo ele aqui no município, na verdade, eu fiquei sabendo que nós tivemos no ano passado, não sei exatamente se foram 2 ou 3 escolas que foram escola piloto, para que isso seja implementado a partir desse ano. Porém, ainda não foi. Né? E agora que a gente já está no meio do ano, também não vai ser. Ainda não foi. Né? Há, sim, um trabalho assim, de uma atividade diversificada para essa criança, porém, o PEI mesmo, como ele deve ser feito, ainda não. Porque o PEI, não em todos os casos, mas em boa parte, esse aluno ele vai ter quase que um professor só para ele, né? Exatamente. E hoje em dia o que a gente está vendo é que em casos assim, de alunos atípicos, a educação está colocando estagiários, né, para tomar conta. E atendem, dependendo do caso, até 3 alunos, né? Dependendo, né, do nível de complexidade. Sim. Então, a gente percebe que realmente a gente precisa evoluir, né, nessa questão. Essa parte de estagiário, eu sou crítico não pelo estagiário. Até porque eu acho que, na verdade, quando a educação está fazendo isso com o estagiário, está prejudicando o estagiário também. Né? Porque o estágio é para você aprender, o estágio não é um trabalho, né? É um período de aprendizado que você recebe uma bolsa, né? Para estar ali se dedicando a esse aprendizado. Quando você coloca um estagiário para atender uma criança assim, você não está ensinando nada para esse estagiário, você está prejudicando o ensino do estagiário e também do aluno, né? Não desmerecendo, né, o trabalho do estagiário, até porque tem estagiário excelente. Eu mesmo fiquei na gestão por muito tempo e já trabalhei com um estagiário que conduzia de forma maravilhosa esse trabalho com um aluno de inclusão. Porém, daí a gente ressalta essa questão, né, do conhecimento. O estagiário, ele está aprendendo, ele está fazendo a faculdade, que na maioria das vezes não tem nada a ver com
a questão da deficiência, inclusão. Se é um autista ou se é um Down. Hoje em dia não tem na grade de formação de professor a parte de inclusão? Olha, que eu saiba, não. Deveria entrar na grade, né? Eu não posso te afirmar isso com toda certeza, mas eu acredito que não. Deveria. Sim, deveria entrar na grade do MEC, né? Essa pauta hoje em dia. Para pelo menos daqui para frente você já ter profissionais formados que tenham pelo menos a base, né? O mínimo. Porque a demanda é imensa. Né? A cada ano isso não tem como fugir. Sim. Na verdade, eu brinco, falo, olha, não adianta, porque nós vamos ter que ter a formação adequada para receber essas crianças, para contribuir na formação delas, né? Para ser o suporte que elas realmente precisam ali dentro da escola, porque elas precisam disso. Elas não podem simplesmente, como você falou, ficar lá dentro da escola. Ah, tá na escola? Tá na escola. Mas está fazendo o quê? Quais atividades que está realizando? Né? Essa socialização, ela está sendo benéfica? Como que está acontecendo todo esse processo? Então, acho que esse cuidado, né, esse olhar precisa ser cada vez mais colocado em pauta. Aprofundado, exatamente. E, Kátia, com relação ao projeto Miguel Ebenezer, o que você tem a dizer? Comente até um pouco o que é esse projeto, né, para quem não conhece. Então, na verdade, esse projeto, né, vou comentar até onde eu sei, é um projeto de atendimento no contraturno lá dos alunos da APAE para os alunos com deficiência. Não entra os alunos autistas, os demais. É um projeto para atender... Nesse caso, deficiência que você diz, a física. A física e a intelectual também. Também. Seria um contraturno para os alunos com vulnerabilidade social. Então, no caso, eles ficariam na APA escola, por exemplo, no período da manhã e no período da tarde, ficariam nesse atendimento com outros profissionais. É quase que virando uma educação integral para eles. Isso, exatamente, tendo em vista a questão familiar, né? Até para a família poder ir trabalhar. Exatamente, tudo, né? Porque é necessário, né? A família fazer, né? Poder sair, poder trabalhar, correr atrás, né? Do sustento. São crianças que basicamente, crianças e jovens também lá, né? Que você não pode deixar sozinho na casa. Não tem condições, de forma alguma. É um projeto, assim, que ao meu ver, essencial. Porém, ressalto que teria que ampliá-lo, né, acrescentando, né, outros, né, os autistas, os Down, né, que também acho essencial nessa questão. Porém, o de Down não entra, então, a primeiro momento? A primeiro momento, não. Porque o Down também ele tem vários graus, né? Então, entra a pessoa com deficiência. Entendi. Ele é bem específico nessa questão. Porém, nós temos um entrave nesse projeto, que é a questão do transporte, porque ele é um projeto da ação social. Sim. Né? E quem faz o transporte dos alunos da APAE é a Secretaria da Educação. Só que a Secretaria da Educação faz o transporte para os alunos para a escola APAE. Uhum. E esse seria um projeto... que para quem não sabe, esse projeto ele ocorre ali, indo para Ponte Branca ali, né? Para Nova Campina, né? Sim. Ali onde eram as casinhas da FEPASA ali, né? Exatamente. Ali era da FEPASA? FEPASA, né? Que era aquelas casinhas? Da Maringá. Ou era da Maringá. Onde até ficou um tempo, no prédio que tem esse projeto, é onde foi a Secretaria da Educação um tempo, né? A diretoria lá, não é? Que era uma escola lá. Sim, eu acredito que sim. Bem no fundo, era a escola lá. Exatamente. Então, nós temos o projeto, nós temos os profissionais, porém nós temos pouquíssimos alunos que conseguem frequentar, porque ele vai no período da manhã, e daí se ele não retornar com o ônibus da educação no meio-dia, ele não tem como retornar no final da tarde. Entendi. Ou ele não tem como ir, entendeu? Ele vai, mas não tem como retornar. Então, é uma coisa que nós na verdade, nós temos um grupo de mães, né, que também tem um pai que participa, que a gente está aí nessa luta, né, para conseguir fazer com que esse transporte seja garantido, né? Até tem uma mãe, a Milta, ela era amiga minha de igreja, tudo, um dia ela me ligou com relação a isso mesmo, que ela não tinha condição, ela é baixa renda, não tinha condição de mandar o filho para lá, ligou, a educação falou, mas manda um Uber. Mas como que ela vai tirar R$15 para ir, 15 para voltar todos os dias? Né? No final do mês dá 500 e poucos reais, ela não tem essa condição. Nós tivemos a reunião do Conselho da Pessoa com Deficiência na última semana, e foi um dos assuntos que nós abordamos. Em relação a isso já vem, né, do ano passado, que a gente já vem buscando essa questão do transporte, para que todos esses alunos consigam participar do projeto, que é maravilhoso.
né? Porém, há essa questão. A educação faz o transporte, dá para a escola. E é um projeto da ação social, e a ação social não tem condições de fornecer esse transporte. Mas eu acredito que agora, né, nós tivemos também a participação da diretoria da APAE nessa reunião, e foi assim fechado que será resolvido. Nós estamos bem confiantes agora que realmente isso aconteça, né? Porque senão a gente acaba perdendo o projeto por falta de transporte. Não tem aluno, mas na verdade não é que não tem aluno, o aluno não está tendo acesso. Não tem como ir. Infelizmente. Até porque quando, principalmente, né, que nesse caso é com deficiência, também motora, né, para andar tudo, a gente também não está falando de um transporte comum, né, também tem que ser um transporte adaptado. Adaptado, não é qualquer transporte. Sim. Né? Então, tem que ter, por exemplo, tem que ter aquela rampa, né, que baixa para o cadeirante poder subir. Eu confesso para você que essa questão, ela me causa uma indignação. Né? Porque, na verdade, não é uma coisa agora, de meses, né? Isso já vem de um tempo. Desde que o projeto foi feito, não tem os alunos lá frequentando, porque nós não temos um transporte para fazer a locomoção. E o que, né? Eu sei que, como a prefeita fala que não gosta desse termo, mas essa questão específica de um transporte para lá é realmente o dito dinheiro de pinga para a educação, né? É um dinheiro de pinga. Ou para ação social, tendo em vista que é um projeto da ação social, né? Assim, é uma linha. Eu só penso o seguinte, assim, quando eu falo sobre isso, a única coisa que eu sei é que esses alunos têm que estar lá. Sim. Né? Eles têm esse direito. Sim. Né? Na verdade, eles têm 2 agravantes, porque eles são pessoas com deficiência, além da questão da vulnerabilidade social. Exatamente. Então, são 2 pontos, assim... E quando você tira esse direito do aluno, tá lá, né? Quando você está tolhindo esse direito dele, você também está prejudicando a família que, por exemplo, poderia estar trabalhando, poderia estar fazendo alguma coisa, né? Para dar uma qualidade melhor na casa à noite para o filho, você tira esse direito tanto da criança de estar lá, quanto da família de poder ir trabalhar, trazer um sustento, né? Exatamente. Você coloca mais ainda uma família que já está em vulnerabilidade social, você coloca ela mais ainda na vulnerabilidade social. Enrolou a língua. Essa palavra. 2 vezes seguida enrola a língua, fala ela. E é uma questão, assim, pra gente, né, olhar. Parece tão fácil de resolver, né? Sim. E necessário. Exatamente. Aí que assim, causa a indignação que você fala. Exatamente, não tem como não ficar. Apesar de eu ter ouvido, né, isso me tranquilizou na última reunião da pessoa com deficiência, da diretoria da APAE e da secretária da Educação, mais a secretária da Ação Social, que esse assunto será resolvido. Muito ansiosa para que isso realmente aconteça. Não, e agora cobrar, né? Porque já que prometeram, né? Como dizia meu avô, ninguém é obrigado a prometer, mas é obrigado a cumprir, né? Sim. Então vamos tá acompanhando isso daí também. E, Kátia, tá trazendo agora ali um pouco pro legislativo, também pro executivo, claro, né? Como que você vê os políticos de Itapeva? Estão preocupados com essas pautas? Estão caminhando? Com raríssima exceção, não. Eu não vejo da parte, né, do legislativo essa preocupação. Eu vi muito durante a campanha, vestindo camisa, prometendo. Aí levanta a bandeira para querer voto. Eu até falava, nossa, gente, que bonito isso, né? Que bênção, né? E, inclusive, quando alguns foram eleitos, eu falei, graças a Deus, né? As coisas vão caminhar. Porém, com raríssima exceção de um ou outro que tenha levantado a bandeira, eu não tenho visto essa preocupação. Eu não tenho visto... É que levantar a bandeira é uma coisa, lutar é outra, né? Isso que os políticos têm que entender. Levantar a bandeira, qualquer um levanta. A gente quer ver a luta, né? Exato. É a briga, é a defesa. No dia a dia, todo dia ali na luta e sabendo do que realmente é essencial. Porque eu posso fazer um projeto lindo, mas que não tem função nenhuma. Levantar a bandeira é igual na eleição beijar cachorro, né? Todos estavam beijando o cachorro, mas depois como que ficou a causa animal, né? Então é a mesma coisa. Levantar a bandeira é fácil, a gente vê... Todo mundo levantando uma bandeira, mas a luta... Você pode me corrigir, você é uma pessoa muito informada, né? Mas eu não vi nenhum projeto relacionado à acessibilidade. E nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade
totalmente deficiente. Ressalto que a deficiência não está na pessoa. Essa não é uma frase minha, mas eu amo. Sim. Está na nossa cidade, no nosso país. Sim. Né? Eu tenho amigos cadeirantes que é impossível sair de dentro de casa. Não, e quando a gente fala de deficiência, né, assim, quando a gente está falando da criança especial, a deficiência começa desde ali da fase infantil. Sim. Só que a deficiência locomotora é uma coisa que pode atingir qualquer um, até os ditos normais, quando ficar mais idoso. Né? Às vezes vai precisar de uma cadeira de roda, de um andador, né? Sim, e sim. a acessibilidade também é para essas pessoas, né? Quando a gente fala de acessibilidade no município, não é só para... na verdade é para pessoa com deficiência, que de repente não era deficiente, passou a ser. E ela pode ser passageira ou não, né? Exato. E olhe, para você ver, eu não vi nenhum projeto voltado a essa questão, Sim. que deveria, ou uma fiscalização em relação a isso, então, não vai ser feito, quando vai ser feita essa acessibilidade, pelo menos começar, uma coisa que eu sempre falo, que eu acho importantíssimo, é você ter a noção de onde estão os cadeirantes. Sim. Em que vila, por exemplo, na minha vila, você mapear. Quantos tem? Sim. Isso é fácil de fazer, nós temos o agente de saúde, e o agente de saúde, sim, ele deve ter esses dados. Se não tiver alguma coisa está errada. O mapeamento é fácil. Nós temos os CRAS, né, nas vilas. Então, quem são esses cadeirantes? Onde eles estão? Essa acessibilidade fosse feita já em cada vila. Por exemplo, nós temos tal vila que nós temos um número maior. Não que não vamos fazer isso em toda a cidade, que é o ideal. Mas assim, que pelo menos onde tem um número maior, que isso fosse feito. Sim. Eu não vi nenhum projeto dessa forma. Se você viu, você pode me corrigir, fique à vontade. Até quando você falou da fiscalização, eu achei muito interessante exatamente por causa disso. Porque assim, se você pegar o Código de Postura Municipal para ler, você vê que ele já estabelece alguns critérios ali de acessibilidade. Mas cadê a fiscalização para, por exemplo, quando está sendo feita uma obra nova, um prédio novo, não se fiscaliza isso? Não se fiscaliza. Infelizmente, não é essa fiscalização. Aliás, vamos até mais longe um pouco, né, Cátia? Até agora fazer uma crítica mesmo agora. Que moral o Poder Executivo tem para fiscalizar o privado sobre isso? Quando se um cadeirante chegar na prefeitura para conversar com o prefeito, como que faz? O prefeito desce ou leva um carregado? Porque você não tem ali acesso nem na prefeitura para ir até a sala do prefeito. Você não tem ali, ou ali teria que ser o elevador, mas você não tem. Não tem. Não tem. Então, que moral tem o executivo também para fiscalizar quando ele não se fiscaliza, né? Exatamente. E no centro da cidade nós temos valas. Sim. Que se o cadeirante for passar, ele vai ficar ali e vai ser difícil para tirá-lo ali. Sim. Né? Então, no centro da cidade. Imagine nas vilas. Né? E eu não vi, nós voltando a falar do legislativo, eu não vi nenhum projeto voltado a isso e nenhuma fiscalização em cima dessa questão. Nós tivemos várias reuniões da pessoa com deficiência, inclusive aberta ao público, com assuntos muito pertinentes. Não teve a presença de nenhum até agora. E olha que a gente tem a Comissão de Direitos Humanos, Nós tivemos o mês do autismo, né? Onde foi feita toda uma campanha. Né? A sua pergunta é se eu estou vendo essa atuação. Sim. Eu estou respondendo dentro do que eu conheço, do que eu vejo. O que você vê e vive, né? Essa é a questão. Você vive Exato. Essa pauta todos os dias, com 2 filhos, né? Ressalto para você o projeto que nós acabamos de falar, do Miguel Ebenezer. Alguém está fazendo essa fiscalização? Por que esses alunos não estão indo? Por que não tem esse transporte? Sim. Eu não sei, mas acredito que isso seja a função. Sim. Né? Na verdade, um vereador ali que comprasse mesmo e realmente defendesse essa bandeira, aliás, a luta, não só segurasse a bandeira, ele tem 400 mil reais por mês de emenda para qualquer coisa e 400 mil, em média, para a saúde. Poderia mandar 200 mil para compra de um veículo adaptado para fazer esse transporte, né? Então, assim, defender, é isso que eu falei, né? Defender a bandeira é fácil, a gente quer ver medidas realmente efetivas em torno disso, né? Sim. A questão dos laudos, né? Da contratação de novos profissionais de neuro, fono, TO, que é necessário que seja feita a contratação de novos profissionais, claro que com critérios de bons profissionais. Nós não queremos qualquer profissional, e sim bons profissionais. Não vi também nenhum projeto voltado a essa questão. As consultas, que são demoradas, também não tem essa fiscalização, a gente não tem visto, né? Não de forma alguma, em relação ao apoio às famílias, escuta, né? A família da pessoa com deficiência, ela precisa ser ouvida, tá?
eu vou ser ouvida. Ótimo. E a partir disso, o que vai ser feito? Só vão me ouvir. Como fala, não adianta ouvir e não escutar. Né? Ouvir eu é fácil, sentar e ouvir. Eu vou ouvir a família. Nossa, que lindo. Deu um afago ali, mas não mudou nada. Então eu preciso ouvir e dentro desses apontamentos eu fazer com que as coisas aconteçam. Criar metas, né? Criar metas, projetos, fazer uma fiscalização intensa, tendo em vista que nós temos as leis. Sim. Né? Para que sejam cumpridas, de fato. Sim. E na sua visão, Kátia, o que falta às políticas públicas fazerem em prol das famílias atípicas? Assim, por exemplo, qual projeto de lei, né? Você que foi candidata a vereadora, se você pudesse fazer leis hoje, quais que seriam alguma delas? Olha... Agora foi profundo. Olha, o primeiro projeto de lei teria o seguinte nome. É uma frase também que eu gosto muito. Nada de nós sem nós. Eu falo como família atípica. E eu acho assim que já inicia aí. Um projeto onde as famílias realmente tenham voz. E isso eu posso fazer na APAI. Eu posso ouvi-las. Por quê? Tem mães que vão até a APAI e os filhos ficam em atendimento e elas ficam lá a tarde toda, a manhã toda, aguardando, porque elas não podem ir para casa. Porque o filho pode ter uma crise e elas precisam estar lá. Então, eu já poderia começar aí, ouvindo essas mães, mas não só ouvindo. E sim, a partir desse saber exatamente o que cada família vive, o que cada família precisa, e elaborando um projeto de fato que faça a diferença na vida dessas famílias. Porque a nossa rotina, Matheus... Uma casa de apoio, né? Exato, uma casa de apoio, na verdade. Ou até mesmo aproveitar as famílias e inserirem elas nos programas educacionais. Eu penso também, que levar até a APAI, eu até conversei esses dias com o André, com o Venâncio, com o Cadu, que nos ouvem muito, né, enquanto mães, que são da diretoria da APAI, e de levar projetos para essas mães. Elas ficam um tempo ocioso. Teria um momento, né, de um atendimento com um psicólogo, eu acho que é essencial que as mães tenham esse atendimento. Mas não só isso. De repente, algum curso que elas possam fazer esse trabalho, né, para que reverta numa renda para a família. Então, isso é você ter esse olhar de realmente querer fazer a diferença. Né? Não ficar só ouvindo. Né? Eu conversei com algumas mães várias vezes e sempre converso. E, na verdade, a fala é essa. Nós precisamos ter algo que realmente nos dê suporte. E, na verdade, as mães não têm. Muitas, Matheus, vivem com o salário, né? Só o salário do filho. Só que nós temos que pensar o quê? Usam fralda. Infelizmente, não dá para o mês todo. Já foi. Então, tem que comprar. Sim. Medicamento não vem, tem que comprar. E daí eles vivem do quê? A alimentação é feita com que salário? E outra, alimentação é aquilo que a gente comentou, né? Mas a gente não entrou muito. Muitas dessas crianças, a alimentação não é uma alimentação barata, né? Porque tem coisa que não come, não adianta você colocar tudo. Tem aquela questão de cor, né? Alguns têm restrições à cor. Eu tenho uma amiga minha, que ela tem um filho atípico, que ela chega a colocar corante no arroz, porque aí o filho come, a depender da cor que é o arroz. Sim. Porque sem o corante, aquela coisa branca, ele não come. Olha só. E me estenderia mais em relação aos projetos, como você me perguntou. Eu não ficaria me prendendo muito a projetos novos. Nós temos vários projetos que estão engavetados. De repente, pegá-los e ver onde nós falhamos. E seguir e dar continuidade. Como eu falei, nós não estamos na estaca zero. E a sabedoria, eu acho que vem aí. É de você ver o que o outro fez e dar continuidade. Vendo, foi errado aqui. Mas eu posso partir daqui e fazer melhor. Né? Porque as nossas crianças, as nossas pessoas com deficiência, elas não têm tempo para aguardar um novo tudo. Eu vou começar do zero, um projeto maravilhoso, sendo que nós temos condições de seguir da onde nós estamos. Vendo, sim, as falhas, porque são muitas, mas também teve acertos até agora. Então, essa necessidade, dessa sabedoria, eu vejo como sabedoria. Né? É igual você, lá na sua casa. Você tem a sua casa. Tem um problema lá na sua casa. Você vai demolir ela toda
E vai construir novamente. Se você tiver muito dinheiro, você faz. Ou uma frase mais popular, não se joga o bebê fora porque a água do banho tá suja, né? Exatamente. Exatamente. Então você vai fazer o quê na sua casa? Eu tô com um probleminha, eu vou fazer uma reforma, eu vou ver onde tá o problema e vou ser pontual nessa falha. Então vejo que isso é importante. E como políticas públicas, nada de nós sem nós. Não tem como você elaborar um projeto. Na educação, vejo da mesma forma, na saúde. Elaborar um projeto sem ouvir as pessoas envolvidas. Sem saber da rotina, sem saber como essas mães, como esses pais... vai ser impactado, né? Exatamente. Quando você conhece, é totalmente diferente. Sim. Então, acho que não tem como fazer algo sem saber, primeiro, conhecer. E essa fala, ela é necessária o tempo todo, em todos os ambientes. Eu preciso conhecer para conseguir fazer a diferença, senão eu não consigo. Cátia, a gente está assim, caminhando já para os momentos finais. Tem alguma outra coisa que você queira comentar? De repente, alguma pergunta que eu não fiz, alguma pauta que você queira levantar e não foi levantada durante a conversa? Eu acredito, Matheus, primeiro agradecer você pelo convite, né? Eu te agradeço pela disponibilidade. Feliz de poder estar aqui com você. Eu acredito que eu gostaria muito, né, de conversar com as pessoas e de pedir mesmo a questão da empatia, do respeito com a pessoa com deficiência. Eu falei no início que os maiores problemas que nós enfrentamos é com a saúde, com a educação, e claro, né, são inúmeros, mas nós também enfrentamos com a discriminação, com o preconceito. Né? O olhar que não é o olhar acolhedor, é o olhar discriminando, isso acontece muito. Sim. Eu falo por conhecimento de causa. Então, eu acho assim que você olhar pensando, poderia ser meu filho. Poderia ser eu. Poderia ser eu. Poderia ser meu filho. Né? Eu acho que esse olhar. E para quem? Né? O poder legislativo e executivo ter esse olhar de que nós podemos sim fazer a diferença. Né? Caminhando juntos, né? Buscando... Podemos e devemos. Exatamente. Caminhando junto, buscando meios para que as coisas realmente aconteçam em passos mais largos, né? Não de uma forma como se nada tivesse acontecendo, porque está. Né? As nossas crianças estão crescendo, sim. As pessoas com deficiência estão envelhecendo e nós precisamos de projetos, precisamos de uma fiscalização intensa que garanta a qualidade de vida, que garanta que eles sejam bem assistidos onde eles estiverem. Sim. Tá na hora de deixar de rastejar e começar a correr, né? Não, sim, tem que correr, não adianta. Hoje em dia a gente está vendo um número muito maior, não sei se é até por uma questão do número maior de psicólogos, tudo, né, de profissionais que laudam, mas a gente está vendo um salto, né, muito grande nessa área. Sim, e nós temos, né, um número significativo na escola. Eu posso falar por mim. Quando eu iniciei a minha carreira como professora, em 2023 que eu iniciei a Quinta Peva, eu tinha um aluno que era surdo. Só, numa sala com 37 alunos. Hoje, eu estou numa escola que tem numa sala que tem 7 alunos, 5 laudados e 2 em suspeita. Então, para você ver, a crescente é extrema. Então, nós temos que realmente ter esse olhar de cuidado, porque o profissional envolvido na escola, ele fica sobrecarregado. Se ele não tem o apoio, se ele não tem o suporte, ele não dá conta. Sim. Nós sabemos aí da questão do adoecimento, né, dos profissionais da educação. Então, realmente é preciso ter esse olhar dando suporte, dando condições de trabalho para eles. Né? E não é diferente da saúde. Né? Porque o profissional também que recebe, por exemplo, um autista em crise e ele não tem conhecimento, o quão difícil isso é. Não foi ensinado. Né? O que a gente falou, a questão da grade, né, por exemplo, de professores, tem que ser ensinado. Olha, eu posso dizer para você, meu filho na sexta-feira teve uma convulsão, ele está com o olho imenso, imenso. Fez um corte no supercílio, uma rotina para mim. Às vezes tem que ir para o hospital para dar ponto, às vezes não. Você imagine uma situação dessa para uma pessoa que nunca viveu isso. Sim. Então, na verdade, são situações que precisam de um preparo. A família precisa do apoio para que consiga dar conta e seguir. Né? No meu caso, sou eu e os meus 2 filhos. Então, eu preciso ter o suporte para continuar. E os profissionais
que se deparam com essas situações também precisam desse preparo para que façam o trabalho da melhor forma possível. Sempre ressaltando, Matheus, isso que não é uma crítica aos profissionais. Sim. Porque eles fazem o melhor que eles podem. Porém, nós precisamos dar esse suporte. Na verdade, aí tá, né? Não podem encarar realmente como uma crítica aos profissionais. O que a gente está comentando e levantando é exatamente uma defesa a eles, né? É a busca de capacitação e qualificação para eles, não uma crítica a eles. E que essa qualificação ainda, temos que ressaltar isso, dentro da educação, que seja feito em horário de trabalho. Eu não posso forçar esse professor a fazer uma formação num horário que, de repente, ele está num outro trabalho, porque você sabe que o professor ganha pouco. Então, às vezes ele tem inúmeros trabalhos, né? Da aula de manhã, à tarde, à noite. É ATP, né? Na horário de ATP, por exemplo? EPA. EPA. Mudou o nome, eu sou da época do ATP. Tem o HTPC também. HTPC, HTPC. Na segunda-feira é o HTPC, mas esse horário é de formação também, mas é uma formação mais voltada aos assuntos pertinentes da escola. Mais interno. Esse EPA que poderia, sim, tem uma parcela que eu não vou dizer agora para não me equivocar, mas ele pode ser usado para formação. Então, seria ideal. Sim. É o ideal, né? É o ideal, como nós falamos. É o ideal. Agora, da questão da saúde... Mas nesse caso, ainda acho que é o possível. É o possível. Né? Além de ser o ideal, esse ponto específico é possível. Sim. Né? E necessário. Sim. Eu acredito que a gente não consiga caminhar sem o conhecimento, né? Sem a dedicação e um sentimento que, como eu falei, é a empatia. Eu preciso ter empatia com aquela criança que chega, né? Quando eu vejo alguém na rua, eu tenho que me colocar no lugar dessa pessoa. Exatamente. Isso é necessário e não é para mim, não é nenhum sacrifício. Já é de mim. Mas a gente percebe que tem pessoa que tem que fazer um sacrifício extremo. Que também tem que ser ensinado, né? Sabe? Isso chega a doer. Eu até comentei no grupo de mães que eu faço parte, que a gente... Né? Nós somos ali um grupo muito unido. E cada um tem o seu contexto, mas assim, a gente sempre fala que às vezes chega a doer a falta de empatia. Porque você fala, como que pode a pessoa não ter esse olhar? Mas aí a pessoa vai ter que aprender. Vai ter que aprender. Mas quero te agradecer, Kátia, pela disponibilidade de ter vindo aqui. Muito obrigado, né? Vamos continuar aí cobrando essas pautas, né? E esperando e torcendo para que tanto o nosso legislativo como o nosso executivo tenham um olhar mais de empatia sobre Acreditamos que sim, né? Eu acho que nós temos aí um bom período pela frente, né? E nós confiamos que as coisas vão acontecer. Vão melhorar. Obrigado.